Estou aqui para celebrar, comemorar juntamente com você, que faz parte, da minha história, do meu canal. Essa semana meu canal atingiu a marca de 20 mil inscritos e eu quero dizer que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus e também dizer que você faz parte, deste canal, desta bênção em minha vida. Agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal durante todos esses anos. Olá, a paz do Senhor, que bom, nós já estamos na nossa lição de número 9 e nós já aprendemos bastante durante este trimestre, estamos conhecendo a história da vida de Davi, como não me lembro de termos estudado tão profundamente a respeito da vida de Davi, o que nós temos aprendendo com este grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. E nessa lição de número 9, nós vamos aprender muito. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E hoje eu estou muito feliz e muito grata a Deus. Eu estou comemorando meus 20 mil inscritos no meu canal e eu sei que toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus e também ao carinho dos irmãos. Então, para vocês que se inscreveram no meu canal, que Deus continue te abençoando e fico muito feliz por contribuir com cada um dos irmãos e confesso para os irmãos que eu amo o que eu faço. Eu sou uma pessoa apaixonada pela escola bíblica dominical. E também acredito que você que está aqui todas as semanas é um apaixonado pela escola bíblica dominical. Então celebre comigo os 20 mil inscritos no meu canal. E você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Você ainda que não curtiu minhas aulas, curta para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas. E hoje na lição de número 9, nós vamos falar sobre o reinado de Davi. Está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 12. E nós aprendemos, lendo a história de Davi, que não foi fácil para ele chegar até aqui. Para que esta promessa se cumprisse na sua vida, não foi da noite para o dia. Davi teve que passar por uma escola chamada exílio, chamado sofrimento, para que seu caráter fosse lapidado, para que ele fosse um homem dependente, obediente a Deus, para que então Deus entregasse a ele a sua promessa, para que ele fosse rei de uma nação unificada. Mas nós vamos aprender que não foi fácil para Davi ser rei de Israel. Não foi fácil para ele chegar até aqui no seu reinado, somente chegou porque Deus era com ele. Nós também somos assim, só vencemos enquanto Deus está trabalhando ao nosso favor, enquanto nós somos obedientes a Deus. Davi ele foi provado e foi aprovado por Deus, até o cumprimento da promessa para que ele fosse rei daquela nação unificada, passaram aproximadamente 20 anos, isto mesmo, quase 20 anos para que a promessa se cumprisse na vida de Davi, para que ele governasse a nação de Israel e de Judá, uma nação unificada. Após a derrota do povo de Israel pelos filisteus, estando Davi em Ziclag, nós sabemos que ele passou um perrengue ali em Ziclag, que foi colocado fogo, eles atacaram a sua cidade, as suas mulheres foram levadas cativas e ele teve que lutar para trazer este povo de volta. Quando ele soube da morte de Saul, que Saul foi derrotado pelos filisteus e que morreu Saul e Jonatas, ao invés de Davi comemorar, ficar alegre, celebrar, ele ficou muito triste pela morte daquelas pessoas que ele amava muito e que ele não desejava a morte de Saul para que ele ocupasse o trono. Nós vimos na lição passada que Davi ele não arquitetou nenhum plano mirabolante juntamente com seus 400 homens para tomar o poder, a força. Davi foi um homem que esperou o tempo de Deus e quando ele ficou sabendo que Saul e Jonas tinham morrido naquela grande guerra, ele chorou
e pranteou a morte daqueles homens. E nós vimos que quando aquele amalequita chegou até Davi, que está lá já em 2 Samuel, dizendo que ele tinha terminado de matar a Saul, muitos historiadores dizem que essa história não bate do suicídio e com este homem que tinha terminado de matar a Saul, mas hoje nós não vamos entrar neste detalhe. Davi manda matar este amalequita porque ele tinha tocado no ungido de Deus e ele não tocou em vão, demonstrando para as pessoas que ele não estava feliz com a morte de Saul e com a morte de Jonatas. Davi é um exemplo para nós, que ele não fazia nada sem a direção de Deus. Se fosse talvez um outro precipitado, ia dizer, não, agora é o momento chave de eu tomar posse do trono. Mas ele não agiu dessa forma, ele não tomou à força o reino que por direito era dele. E ao invés disso, de tomar posse forçadamente do reino, Davi ele nos dá o exemplo de que tudo que nós vamos fazer, nós devemos consultar a Deus, mesmo que Deus já tenha nos prometido anteriormente. Então Davi ele consulta a Deus por intermédio do sumo sacerdote Abiatar, ele tinha levado o éfode. Então Davi ele consulta a Deus se ele podia assumir o seu trono ali, se o trono, o caminho do trono estava aberto para ele. Isso nós encontramos aí em 2 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao 27. E Davi ele não dava um passo antes de consultar a Deus. Ele era totalmente dependente de Deus. Para subir a uma das cidades de Judá, ele perguntou a Deus, e Deus mandou então que ele fosse para Hebrom, que era uma das cidades mais importantes da província de Judá. E juntamente com suas 2 mulheres, ele foi para lá, juntamente com seus homens, então seus 400 homens, quase 600 homens, ele sobe então para a cidade de Hebrom. E quando ele chega em Hebrom, Davi então foi ungido rei pela segunda vez pelos homens de Judá. Porque a primeira vez que ele tinha sido ungido rei foi lá na sua casa, no meio da sua família, e ungido por Samuel. Lá foi a primeira vez, e agora os homens de Judá aceitam então que Davi reine sobre eles, e ele é ungido pela segunda vez pelos líderes de Judá. Isso está em 2 Samuel capítulo 2 e também 1 Samuel capítulo 16. Porém ainda ele não era rei sobre toda a nação de Israel, sobre a nação unificada. E a partir daí ele começa a enfrentar a oposição dos filhos e da família de Saul. Abner, sobrinho de Saul, ele era capitão do exército. Ele então levanta o filho de Saul, ele faz de Isbosete rei sobre Israel, que estava dividida, Judá e Israel, eles estavam divididos, combatendo contra o reinado de Davi. Eles não queriam, eles queriam que a descendência de Saul continuasse a governar. Então essa tribo, elas estavam divididas, mas elas não foram divididas aqui no governo de Saul, elas estavam divididas há muito tempo atrás, desde quando eles tomaram posse das terras que Deus tinha prometido para eles de Canaã. Essas tribos, elas tinham brigas, questões entre si. Quando nós vamos lendo a história do povo de Israel, nós encontramos que esta divisão, ela não se deu aqui no governo de Saul. Nós encontramos tribo lutando contra tribo, e no reinado de Roboão, então, lá na frente, houve o rompimento definitivo do reino do norte e do reino do sul, que somente agora, no reino de Cristo, eles estarão outra vez unificados, onde eles serão um só povo, como profetizaram os profetas. Foram 7 anos e 6 meses de oposição ao reinado de Davi por Abner e Isbosete, até que Abner, ele quis, a concubina de Saul, Rispa, e Isbosete não gostou daquela ideia. Então Abner fala para ele
a respeito da promessa que Deus tinha feito para Davi, que Deus levantaria o trono de Davi sobre Israel e Judá, desde Dan até Berseba. Então Abner faz aliança com Davi, Mical é devolvida para Davi como parte deste acordo que eles fizeram, como parte desta aliança. Abner convence os líderes de Israel. Isbosete é morto pelos seus servos. Abner depois ele é morto por Joabe. E então as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom, dizendo, abre aspas, somos teus ossos e carne. E também dantes, sendo Saul rei, era você que entrava e que saía com a tribo de Israel. E também o Senhor te disse isso, que te entregaria o domínio sobre o reino do norte e o reino do sul. Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Isso foi a promessa de Deus para a vida de Davi. E aí então os israelitas, eles ungem pela terceira vez a Davi como rei sobre todo o Israel. Essa é a terceira unção de Davi como rei. Isso está em 2 Samuel capítulo 2, também no capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, do versículo 1 ao 3 e 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Primeiro tópico. Davi é constituído rei. Primeiro, 3 motivos para a sua escolha. Nós vamos ver aqui por que Davi foi escolhido rei. Primeiro motivo, Deus, ao revelar Moisés sobre o desejo do povo ao entrar na terra prometida e desejar um rei, eles não poderiam escolher um governante que não fosse do povo deles, que não fosse da tribo deles. E o rei, ele tinha que ser escolhido por Deus. Está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 15. Segundo motivo da escolha, todo Judá e Israel amavam a Davi, porquanto ele entrava e saía diante deles. Está em 1 Samuel capítulo 18, versículo 16. Davi, ele é um tipo de Cristo, também nascido em Belém. Está em Miqueias capítulo 5 e versículo 2. E suas origens são desde a eternidade. E em Gênesis há a profecia que o cetro não se apartará de Judá. Terceiro motivo, porque Davi tinha sido escolhido rei sobre Israel. E esse terceiro motivo está em 2 Samuel capítulo 3, versículo 10. Que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto em Judá. E Abner, ele sabia disso. A nação de Israel, eles conheciam esta profecia. Ponto 3. Davi como pastor e chefe. Deus havia prometido a Davi estes 2 cargos, que ele fosse um governante pastoral. Esse era o desejo de Deus, dizendo a ele que ele seria um governante pastoral, para que ele cuidasse do povo de Deus, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. Ele era um tipo de Cristo. Jesus disse lá no Novo Testamento, abre aspas, eu sou o bom pastor. Está em João capítulo 10, versículo 11. Davi, ele não podia ser um déspota. O que é ser um déspota? É ter o poder isolado, governar sozinho, é ter o poder absoluto. Davi, ele precisava do povo para ele ter sucesso. Ele precisava do povo para ele ter um bom governo. Ele precisava fazer uma aliança com esta nação. Ele não podia ser arbitrário em suas atitudes, como foi Saul. Ele fez um acordo com as autoridades de Israel e assim ungiram como rei. Está em 2 Samuel capítulo 5, versículo 2 e o versículo 3. Infelizmente hoje existem pastores que são ditadores, dominadores. Dizem que a igreja pertence a eles e por isso eles fazem o que querem,
alegando dizer que ninguém manda neles, né? Eles não agradam ao povo, não pastoreiam ao povo. Não é agradar o povo no sentido de deixar o povo fazer o que quiser, mas é agradar ao povo segundo a palavra de Deus. Precisa haver harmonia entre o líder e o povo que ele está pastoreando. Ele precisa cuidar das ovelhas, saber realmente do que elas precisam. Pedro, ele escreve que o pastor, ele deve ser exemplo do rebanho. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Ele precisa agir por amor e não por ganância ou por obrigação. Davi, quando ele compôs o Salmo de número 23, ele estava dizendo que Deus era o pastor da vida dele. Era Deus que conduzia as suas vitórias. Era Deus que conduzia ele em meio ao sofrimento. E esta confiança que nós temos de que Deus é o nosso pastor, nós entregamos a nossa vida a Ele e cremos que Deus está nos levando, nos conduzindo ao melhor lugar. Assim como Deus tinha cuidado de Davi, Davi também precisava ter cuidado com aquela nação que agora ele seria chefe e governante dela. Hoje o nosso grande pastor é Jesus Cristo. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Jesus, ele é tudo o que nós precisamos. Ele cuida de nossas vidas em cada detalhe e nos guiará ao repouso final. Segundo tópico, a consolidação do reino de Davi. Como se consolidou este reino? Nós já falamos da união das tribos, que demoraram mais ou menos 20 anos para que isso acontecesse, e não somente depois desta união. Haveria ainda constantes guerras. Nós sabemos que as nossas vidas são lutas constantes, né? O povo de Deus não descansa. Todos os dias nós temos que enfrentar, combater para alcançarmos a cidade celestial. E com Davi também não foi diferente. Deus deu descanso para Davi no final da sua vida, né? Deu ele paz, um governo de paz, e deu descanso também para o seu filho Salomão. Primeiro ponto, a edificação de Jerusalém. Davi, ele precisava de uma capital, de um lugar chamado seu, de um lugar forte, onde ele podia estabelecer e dali governar a todas aquelas tribos. E esta cidade de Jerusalém, que era chamada de Jebus, ela ainda não tinha sido conquistada por ninguém. Então nenhuma das tribos poderia dizer que aquela cidade era deles. Eles não tinham ainda conseguido conquistar aquela cidade. Talvez um propósito de Deus para o futuro. Ela não tinha sido tomada pelos israelitas. Jerusalém era uma cidade que pertencia aos jebuseus. Está em Josué capítulo 15, versículo 63, e também em Juízes capítulo 1, versículo 21, dizendo que eles não tinham conseguido tomar aquela cidade. E os jebuseus, eles eram arrogantes e desafiavam a Davi a atacá-lo, dizendo que os cegos e os coxos sozinhos dariam conta dele. Estavam subestimando Davi, não sabendo que ele, quem guiava ele, quem dava suas vitórias, era Deus. Esses jebuseus, eles eram autoconfiantes, mas Davi, sobre o governo de Deus, ele venceu os jebuseus. Ele tomou a cidade e a chamou de cidade de Davi, ou então de Sião. Está em 2 Samuel capítulo 5. E Davi, então, depois dessa conquista, ele foi se fortalecendo, porque Deus era com ele. Era Deus que guiava os seus passos. O segredo da vitória de Davi foi a sua obediência a Deus e buscar a orientação de Deus em todas as suas lutas, em todas as suas questões, porque era Deus que dava estratégias para Davi de guerra. Ele considerava Jerusalém sua, foi espólio de guerra, foi conquistada por ele. E a história de Jerusalém
ela ultrapassa os séculos e chega até hoje, aos nossos dias, como centro da adoração. Os filisteus, quando Davi já toma posse e está governando, os filisteus, eles não dão trégua ao saber que Davi tinha sido ungido rei sobre todo o Israel. E eles acharam que ia ser fácil. Assim como eles tomaram, mataram Saul e Jonatas e destruíram a nação naquele tempo, eles acharam também que seria fácil com Davi. Porque eles fizeram com Saul, acreditaram que fariam de novo com Davi. Davi soube disso, foi para sua fortaleza. Os filisteus estavam espalhados sobre o vale de Refaim. Davi é um exemplo para nós de dependência de Deus. Ele pergunta a Deus se ele pode atacar os filisteus. Ele não foi autoconfiante. Nós lemos na história que todas as vezes que Davi agiu por conta própria, ele não foi bem sucedido. Ele pergunta a Deus se Deus entregaria os filisteus em suas mãos. O reinado não tinha subido na cabeça de Davi. Nós não podemos deixar a nossa chamada, a nossa vocação, nos fazer arrogantes, autoconfiantes e não dependermos mais de Deus. Nem o dinheiro, nem o poder. Era Deus que governava esta nação por intermédio de Davi. E Davi respondeu, e Deus respondeu então a Davi que ele poderia sim subir contra os filisteus e que os entregaria em suas mãos. E depois, mais uma vez, nós encontramos os filisteus atacando de novo ao povo de Israel. E Davi, porque ele tinha vencido pela primeira vez os filisteus, ele não fica autoconfiante e fala, venci da primeira vez, Deus está comigo mesmo e eu vou vencer outra vez. Nós encontramos Davi outra vez consultando a Deus se ele poderia contra-atacar os filisteus. A postura de Davi não foi de autoconfiança, não. Ele consultou a Deus mais uma vez. E agora, Deus não dá a mesma estratégia para Davi. Deus muda a estratégia de combate. Todas as nossas decisões, elas devem ser tomadas depois de nós consultarmos a Deus. Mesmo que outrora, quando nós vivenciamos o mesmo problema, Deus sempre tem uma estratégia diferente para nós vencermos o inimigo, para nós vencermos as nossas guerras diárias. Não porque Deus nos deu vitória no passado, Ele vai nos dar vitória da mesma forma. Nós vamos agir da mesma forma. Deus sempre tem estratégias novas para nós. Deus sempre tem uma saída diferente para os nossos mesmos problemas. Porém, Deus tem seus planos. E nem sempre, porque nós agimos em uma determinada situação de um jeito, deu certo, nós deveremos agir sempre do mesmo jeito. Deus, Ele tem seus caminhos, que são muito mais altos do que os nossos. E nós devemos sempre, em todos os pontos da nossa vida, buscar a orientação de Deus, como Davi fez. Depender de Deus nos garante a vitória, assim como foi com Davi. Temos um projeto? Devemos buscar orientação de Deus. Estamos vivendo um problema? Devemos buscar orientação de Deus. Ponto 2. As reformas religiosas. Davi fez coisas que Saul não se preocupou. Saul não se preocupou com a vida espiritual, nem dele, nem com a vida espiritual da nação. Ele queria apenas o poder. Desde a morte de Eli, a arca ela tinha sido tomada pelos filisteus. Antes, ela era guardada em Siló. E depois da tomada da arca, diversos contratempos aconteceram. E Saul nunca se preocupou no seu governo. 40 anos aproximado de governo. Ele nunca se preocupou em trazer a arca para o povo de Israel.
A arca, nós sabemos que ela representa a presença de Deus. Saul nunca se preocupou em trazer a presença de Deus para o meio daquela nação. E depois a arca, ela foi para a casa de Abinadab em Kiriat Jearim. E ela permaneceu lá por 20 anos. E Saul reinou aproximadamente 40 anos. Nunca se preocupou em trazer a arca de volta. E Davi, quando ele reinou em uma nação unificada, aproximadamente depois de 20 anos, então ele traz a arca de volta para o povo de Israel. A arca, ela ficou longe do povo de Israel mais ou menos 80 anos, aproximadamente, ou para menos, ou para mais, quando nós fazemos a conta de quanto tempo a arca ficou longe da nação de Israel. Esse tempo nós não conseguimos precisar certo, né? Quantos anos, afirmar quantos anos exatamente a arca ficou longe da nação de Israel. E Davi fez o que Saul não fez. Ele preocupou-se com o que o Saul nunca se preocupou. Trazer a arca, trazer a presença para o meio do povo de Deus. Davi se preocupou em restaurar o culto no meio do povo de Israel. Davi, ele é um exemplo para nós. Ele amava as coisas de Deus. Ele não estava agindo somente como estratégias políticas. Davi, ele não queria apenas fazer de Jerusalém uma capital religiosa, ter o povo leal a ele, não. É porque ele amava as coisas de Deus. Ele foi diferente de Jeroboão lá na frente, né? Depois, junto com Roboão, que ele colocou um bezerro de ouro em Dan e Betel, simplesmente para ter o povo perto dele, para que o povo honrasse. Davi, ele era um adorador por excelência. Ele era um adorador de verdade. Ele se entregava à adoração. E o que às vezes causava escândalo às pessoas. Como foi com a sua esposa Mical? Está em 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. O desejo dele era que Deus fosse glorificado. O desejo de Davi era que o povo voltasse à adoração verdadeira. Hoje nós precisamos de líderes, de pessoas compromissadas em trazer a presença de Deus para o nosso meio. Pessoas que não estão preocupadas com sua fama, com seu sucesso, com inovações, com igrejas inchadas. Nós precisamos de líderes que estejam preocupados em que a presença de Deus esteja sempre em nosso meio. De líderes que estejam preocupados com a verdadeira adoração. E a única forma para que isso aconteça é sermos obedientes a Deus e a sua palavra, sermos dependentes de Deus. Davi, ao buscar a arca, olha aqui como Davi errou. Davi já estava autoconfiante. Davi, quando ele foi buscar a arca, ele não consultou a Deus. Ele não observou como era a forma correta de carregar a arca. Quem podia carregar a arca? Como era o transporte da arca? De que forma ela deveria ser transportada? Mesmo tentando fazer o melhor, Davi errou. Ele quis fazer como os filisteus fizeram, que a arca fosse carregada em um carroçal. E isso não poderia acontecer. E as pessoas que fizeram isso por ordem de Davi, elas foram punidas por isso. Nós vemos que Davi, ele imitou os filisteus na forma errada de transportar a arca. Deu certo para os filisteus. Porém, nós sabemos a forma correta de adorarmos a Deus. E se nós imitarmos o mundo, nós seremos punidos por Deus. Porque nós sabemos a forma certa, a forma correta de adorarmos a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos imitar o mundo. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Devemos observar a palavra de Deus e prestarmos a Ele um culto racional.
Nós não temos espaço aqui para dizer o destino a seguir da harpa. Talvez em outra oportunidade, em outra lição, nós falaremos sobre isso. Mas Davi, ele observa então a palavra, ele viu que ele tinha errado, então ele observa a palavra, como era a forma correta de que a arca, né, fosse transportada. Então ele traz definitivamente a arca para Jerusalém. Ele restaura o culto. Ele traz a presença de Deus para o meio do povo e traz para Jerusalém, para a tenda, né, que ele tinha construído. Demorou mais ou menos 3 meses para que tudo fosse adequado para receber a arca de Deus. Terceiro ponto, a suprema aliança davídica. Tudo começa em Gênesis 49:10, cuja promessa é: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A promessa foi feita a Davi em 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 a 15. Uma aliança feita com Davi, que por intermédio dele, de Davi, haveria bênçãos especiais para Israel, que anteriormente havia sido feita a Abraão, que está lá em Gênesis 15. Aqui em Abraão há uma descendência, há uma terra e bênção para todas as nações, por intermédio de Israel. E Deus promete que o Messias viria da descendência de Davi. O cumprimento cabal desta promessa é em Jesus Cristo. Davi desejou construir uma casa para Deus e não foi permitido a ele. Deus relembra a Davi de onde ele tinha sido tirado, das pastagens, de trás das ovelhas, para ser rei sobre o povo de Deus. Sempre esteve com Davi. Deus está dizendo para ele: o seu sucesso é porque eu sempre estive com você. Fui eu que eliminei os seus inimigos. Teve guerras que Davi lutou que eles não precisaram levantar a espada. A estratégia foi de Deus. Foi Deus que venceu as batalhas. E Deus disse para ele que ia fazer ele tão famoso quanto aos homens mais importantes da terra, e que iria estabelecer uma dinastia para ele, e que ele estaria sempre diante de Deus. Todos os reis, sucessores de Davi, morreram, e hoje Israel não tem mais o rei. Eles estão aguardando o tempo em que o Messias voltará e reinará para sempre sobre eles. E este rei sobre todos os reis é Jesus Cristo. Foi o profeta Natã que entregou esta promessa de Deus a Davi. Está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 ao 17. E quando nós continuamos lendo o texto, nós encontramos Davi dizendo a Deus que quem era ele e quem era a família dele, para que Deus tivesse um cuidado tão grande com ele. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a grandeza política do reinado de Davi. Davi fez conquistas gigantescas, alargou o espaço, né, a nação de Israel, reconquistou terras que eles haviam perdido para as outras nações, mas não foi fácil chegar até aqui. Foram longos anos, forjado no sofrimento e vitorioso por ser obediente a Deus. Era hora de alargar o seu reino, reconquistar terras perdidas, estabelecer o seu reinado. A primeira conquista de Davi foi Jerusalém, que se tornou o centro da adoração. A mesma Jebus de Gênesis, de Melquisedeque. Jerusalém já era a menina dos olhos de Deus. Depois foi hora de vencer os filisteus, e assim ele fez por 2 vezes, por intermédio de Deus. Davi era um líder cujo coração e força eram dominados pelo Senhor. Todas as vezes que Davi não buscou orientação de Deus, ele foi vencido, ele foi derrotado. O verdadeiro líder, ele também deve se render a Deus. Ele deve ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não podemos fazer nada
sem a orientação de Deus, sem ouvirmos a voz de Deus, dando as diretrizes para as nossas vidas. E o líder, principalmente, ele deve ouvir as orientações divinas. Fama, se não adianta fama e sucesso de um obreiro, se ele não foi estabelecido por Deus, se ele não foi chamado por Deus. Fama e sucesso não quer dizer que você está realmente tendo sucesso na sua liderança. O verdadeiro sucesso de Davi foi a obediência dele a Deus. Davi não estava preocupado com seu nome em algum lugar, mas que o nome de Deus fosse glorificado. O líder, ele deve ser chamado e estabelecido por Deus, aprovado por Deus, forjado o seu caráter, segundo a palavra de Deus. Está em 2 Samuel capítulo 5, versículo 10. Está dizendo que Davi, ele ia aumentando e crescendo, porque Deus era com ele. E não os homens, mas era porque Deus era com ele. Não é porque ele era forte, famoso, audacioso, não. Era porque Deus era com ele. Não é porque somos bons, inteligentes, estudiosos, nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos é porque Deus está conosco. Este foi o mesmo segredo da vitória de Davi. E também deve ser o segredo das nossas vitórias. Devemos confiar na ajuda de Deus. Devemos ser aprovados por Deus. Davi, em toda a sua consolidação, a expansão do seu reinado, ele venceu, ele derrotou os filisteus, os moabitas, os edomitas, Hadadezer, filho do rei Reobe, rei de Zobá, ele também derrotou. Ele derrotou os de Damasco, de Ramate, porque Deus era com ele. Se estamos vencendo, é porque Deus é conosco. Não podemos nos estribar em nosso conhecimento, em nossa própria capacidade. Se a igreja está crescendo, é porque o Espírito Santo de Deus é que dá o crescimento. Segundo ponto, as administrações de Davi. Davi, ele não era um rei descontrolado, desordenado. Não, o líder não pode ser assim. Ele tem que ter administração nas coisas de Deus. Davi montou um setor administrativo para que fosse auxiliado no seu reinado. Não tem como liderar sem a ajuda das pessoas certas, das pessoas de confiança, de pessoas capazes e que estejam dispostas a serem lideradas e principalmente que temam a Deus. Davi, ele administrou o direito e a justiça de todo o seu povo. Ele tinha um chefe, um capitão do exército, que era Joabe. Havia guarda real, alguém que lidasse com os estrangeiros. Davi tinha 2 sacerdotes, Aitube e Aimeleque, filho de Abiatar. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, que aqui os estudiosos dizem que pode ter havido um erro de copistas, pois Abiatar, ele era filho de Aimeleque, que morreu na chacina de Nob. Ele tinha secretários, cronistas, arquivistas. A obra de Deus, ela deve ser feita com administração, ela deve ser feita com eficiência. O sucesso de um obreiro depende de sua comunhão com Deus, da sua obediência, da sua vida de oração e administrar bem a obra de Deus. Não é fazer com a igreja uma empresa, mas a igreja, ela precisa ser bem administrada. Colocar pessoas certas para o devido cargo e também supervisioná-las, e ser exemplo para estas pessoas, para o bom andamento da obra e buscando sempre a orientação de Deus. Existem os obreiros que são voluntários, que trabalham por amor e por dedicação à obra de Deus.
E há os que trabalham por tempo integral na obra de Deus. E estes devem ser remunerados, e bem remunerados, né, diz o nosso comentarista da nossa lição, porque eles precisam de tempo para se dedicarem à palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus e poder então alimentar a outras pessoas, socorrê-las e anunciar o Evangelho, pois o obreiro, ele é digno do seu salário. O ponto 3, o culto público. Não podemos nos esquecer nunca que o culto não é para nós. O culto é para Deus. E como é para Deus, nós precisamos oferecer o melhor de nós. Que Deus não tolera outra forma de culto onde Ele não seja o centro da adoração. Davi, ele restabeleceu o culto público. Quando ele trouxe a arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém, em todo o trajeto, ele veio adorando a Deus durante o caminho, adorando e sacrificando a Deus. Ele veio cantando e dançando. Vamos abrir um parênteses aqui para essas danças. Não era nada ensaiado, não era nada fruto de uma explosão carnal. Hoje a maioria dos cantores, eles querem um grupo que dancem na hora que eles cantam, mas que não é algo do Espírito Santo de Deus, é algo ensaiado. E Davi, ele veio cantando e dançando, mas no Espírito, adorando a Deus. Ele era um homem movido pelo Espírito Santo de Deus, ele tinha comunhão com Deus. E depois, quando terminou esse culto, havia comunhão. Ele repartiu entre o povo bolo, um pedaço de carne e um frasco de vinho, segundo Samuel capítulo 6, versículo 19. Então, para restabelecer este culto, o centro da adoração precisa ser Deus. A forma da adoração deve ser segundo a palavra de Deus. E precisa haver comunhão no meio do povo de Deus. Davi introduziu instrumentos e cantores na nova liturgia da adoração, mas o propósito sempre foi a glória de Deus. Está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. A prescrição do culto deve ser seguida pelas normas divinas. E, infelizmente, hoje, existem inovações que são aberrações nos nossos cultos, que são heresias, não estabelecido pela palavra de Deus. Líderes desejosos de atraírem a atenção das pessoas, sendo que nós devemos atrair os olhos de Deus para os nossos cultos. E somente a nossa adoração verdadeira atrai a atenção de Deus. Que Deus deve ser o centro de nossas vidas e dos nossos cultos. Às vezes as pessoas dizem, eu ouvi um pregador ensinando assim, que o crente chega e fala, hoje o culto foi tão ruim. O culto não é para nós, o culto é para Deus, e é Deus que precisa receber a nossa adoração. A honra é dele, a glória é dele também. O cantor, o pregador, eles devem ser conhecidos de nossas lideranças, para que eles não tragam fogo estranho aos nossos cultos e nós sejamos fulminados por Deus, como foram os filhos de Arão, Abiú e Nadab. E hoje, infelizmente, muitas igrejas estão oferecendo um fogo estranho a Deus. Esses dois jovens sacerdotes quiseram fazer um culto por conta própria, do jeito deles. E se nós assim fizermos, nós também seremos punidos severamente por Deus. Nós devemos levar a liturgia da adoração com seriedade, sem meninice, sem leviandade, sem inovações, sem copiar os costumes do mundo e oferecendo um culto agradável a Deus. A organização do culto é algo que deve ser pensado e planejado, porém seguindo os padrões divinos. Amém? Espero te ajudar com este comentário
Se você ainda não curtiu minhas aulas, curta. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E você que se inscreveu e curte minhas aulas, que Deus continue te abençoando. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos. Esses dias eu não estou tendo tempo de fazer a relação dos irmãos que falaram de que igreja é, né, de que cidade é, mas eu quero mandar um abraço para todos os irmãos de Minas Gerais que todas as semanas estão aqui. Quero agradecer os comentários carinhosos, a eternidade para pagar o carinho dos irmãos com a minha pessoa, com o meu canal, para você que tem compartilhado as minhas aulas. Que Deus te abençoe. Para os irmãos da Bahia, para os irmãos de Pernambuco, de Alagoas, do Maranhão, da Rondônia, do Amazonas, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês. Que Deus continue abençoando o seu ministério da palavra. E eu te aguardo aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir, na lição de número 10.